Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse sábado 15 de maio de 2021, data em que conhecemos o primeiro campeão estadual da temporada. O Brasiliense venceu o Ceilândia por 1 a 0 na tarde desse sábado no estádio Mané Garrincha e conquistou de maneira invicta o seu 10º título do campeonato do Distrito Federal. A campanha aí praticamente irretocável do Brasiliense. Eu acompanhei boa parte desse jogo e o Brasiliense assim tomou conta das ações durante os primeiros minutos assim de uma forma bastante avassaladora, né? Pressionou bastante, inclusive teve a chance aí de abrir o placar logo aos 9 minutos, numa bola no travessão batida pelo Peninha, né? Foi um chute cruzado sem ângulo que ele acabou mandando no travessão e o gol não demorou muito para sair, né? Saiu aos 20 minutos após uma cobrança de escanteio. O Keynan cabeceou para o gol, marcando o que foi o único gol da partida, né? Eu esperava mais desse jogo. Eu esperava que até pela pressão e pela campanha do Brasiliense, que o Brasiliense fez no campeonato, ele fosse ter até uma vitória um tanto quanto mais elástica. Porém, vale ressaltar que o único time que conseguiu tirar pontos do Brasiliense no campeonato foi o próprio Ceilândia, um empate em 1 a 1 na fase anterior. A campanha do Brasiliense nesse campeonato é quase que perfeita. Foram aí... ele venceu praticamente todos os jogos, menos um, né? Menos esse um jogo contra o Ceilândia. Foram ali 14 ou 15 vitórias, agora se eu não estou enganado, e um empate, né? Então o Brasiliense aí conquistou praticamente aí, quase que bateu o recorde de vitórias seguidas, né? Chegou a igualar o recorde, mas esse empate contra o Ceilândia evitou que o time conquistasse 14 vitórias seguidas, mas não tira o mérito dessa ótima campanha do Brasiliense, né? O Brasiliense que conquista o seu 2º título nessa temporada, vale ressaltar. Aliás, nessa temporada, neste ano, porque a Copa Verde que ele venceu foi ainda válida pelo torneio de 2020, que inclusive credenciou o Brasiliense a entrar na terceira fase, diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. Mas em se tratando era o mesmo elenco, né? Então, em se tratando de ano de 2021, esse é o 2º título do Brasiliense, né? Conquistou a Copa Verde e agora conquista o campeonato aí do Distrito Federal de maneira invicta, né? Uma coisa assim meio rara de acontecer, um time ser campeão estadual invicto, mas aconteceu com o Brasiliense. O Brasiliense que renovou com o Zé Love, né? O grande nome aí desse time do Brasiliense, o ex-jogador do Santos. O Zé Love renovou seu acordo e vai aí disputar a Série D pelo Brasiliense. Outro grande nome no Brasiliense que eu destaco, até pela campanha na Copa Verde, que ele também se destacou bastante, foi o goleiro Sucuri, né? Nessa partida ele não foi tão exigido, mas quando apareceu, teve que trabalhar, apareceu bem. O Brasiliense agora, ele descansa essa semana, né? Depois treina, porque já tem jogo daquela fase prévia do Campeonato Brasileiro da Série D. O Brasiliense ele não teve vaga garantida na fase de grupos da Série D, vai ter que jogar uma fase preliminar e vai encarar a equipe do Real Aquimenes, né? Esse vai ser o adversário da equipe do Brasiliense nessa fase preliminar do Campeonato Brasileiro da Série D, né? Que começa já no último final de semana de maio. Bom, e não tivemos só esses decisões de estaduais na tarde desse sábado. Tivemos outras 3 decisões, só que foram em jogos de ida, né? Diferente de Brasília, que foi o único jogo, a decisão foi jogo único. Em outros 3 estados nós tivemos jogos de ida. E o resultado mais surpreendente aí que acabou dos 3 foi a vitória do São Raimundo sobre o Manaus por 2 a 1. O Manaus, que era o time de melhor campanha, continua ainda sendo o time de melhor campanha no Campeonato Amazonense, né? Passou aí como um trator nas quartas de final e na semifinal, acabou sendo derrotado nesse primeiro jogo pelo São Raimundo. O São Raimundo que se classificou apenas com a 7ª campanha na primeira fase do Campeonato Amazonense, mas depois foi aí conseguindo derrubar seus adversários nas fases seguintes, passou pelo Amazonas, o Amazonas que era o time de 2ª melhor campanha. O São Raimundo conseguiu eliminar o Amazonas no campo do Amazonas, né? Ele tinha perdido o jogo de ida por 2 a 1 e depois, com o mando de campo do Amazonas, venceu por 3 a 1, depois passou pelo Princesa dos Solimões e agora vence aí a equipe do Manaus, ficando a um empate de conquistar o título do Campeonato Amazonense. Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado e o Manaus tem que vencer por um gol de diferença para conquistar o título por conta da melhor campanha. O Manaus que já está aí também se aproximando da estreia na Série C. Outro jogo aí que teve decisão, que um time saiu na frente, foi no Sergipe.
o Sergipe venceu o Lagarto pelo placar de 3-1 e abriu aí uma boa vantagem para o jogo de volta que acontece no próximo sábado. Remo e Castanhal, né, daqui a pouquinho eu falo desse jogo, mas tivemos outra decisão também, o clássico CSA e CRB, primeiro jogo que aconteceu neste sábado, 0-0, né, então por enquanto ninguém abriu vantagem para o jogo de volta no próximo sábado, e se acontecer um novo empate, não há vantagem para ninguém, é decisão por pênaltis. E neste domingo acontece também o primeiro jogo da decisão de terceiro lugar entre CSE e o Desportivo Aliança. Também essa disputa de terceiro lugar será em jogos de ida e volta. Primeiro jogo nesse domingo, segundo jogo na próxima quarta-feira. Quem vencer a disputa de terceiro lugar pega o Asa de Arapiraca numa seletiva que vai definir o terceiro representante do estado na Copa do Brasil do ano que vem. Portanto, o terceiro lugar do Campeonato Alagoano não é garantia de participação na próxima Copa do Brasil. Ainda o time que ficar em terceiro lugar terá que passar por uma seletiva. Falando em terceiro lugar, nós tivemos hoje a decisão de terceiro lugar do Campeonato Paraense entre Remo e Castanhal. E o Remo venceu aí por 3-0. E o que essa decisão de terceiro lugar também valeu? Valeu uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Remo, ao ficar fora da decisão do Campeonato Estadual, também não ficou com vaga assegurada, né, para a Copa do Brasil do ano que vem. Daí houve a disputa de terceiro lugar, o Remo venceu por 3-0 e já está garantido então na próxima Copa do Brasil. E o Castanhal aí fica de stand-by, de repente, se o Remo aí consegue uma classificação para a Copa do Brasil pelo ranking, né, acaba sobrando uma vaguinha para o Castanhal também na próxima Copa do Brasil. Mais cedo eu gravei um vídeo aqui para falar sobre a última rodada do Campeonato Paranaense e também do Campeonato Paulista da Série A2. Curitiba ficando fora das finais no Paraná e a Portuguesa garantindo vaga aí na segunda fase da Série A2. Vai pegar o único time invicto da competição. Então vou deixar aqui no final do vídeo aqui o card para vocês clicarem lá e conferirem então como é que foi essa última rodada da primeira fase. Tanto no Paraná, tivemos aí uma outra goleada de 9, né? No meio de semana o Operário já tinha feito 9 em cima do Cascavel CR. Hoje foi a vez do Maringá, né, fazer também 9 no Cascavel. Resultado que valeu aí a classificação para o Maringá para a segunda fase. No Campeonato Paulista tivemos aí a classificação da Portuguesa, o Velo Clube acabou sobrando. E o Sertãozinho, que já estava rebaixado, né, conseguiu sua única vitória na competição, justamente em sua despedida, né? Então depois vocês dão uma conferida lá nesse vídeo. Bom, gente, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Parabéns aí ao Brasiliense, o primeiro campeão estadual de 2021. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!